Olá, pessoal. Sou o professor Josias e a nossa aula de hoje é sobre unidades de medidas. Para começar, anote o seguinte: medir é comparar a grandeza com um padrão. Digamos que eu queira medir o comprimento deste quadro. O mais apropriado é que eu use para isto o metro, que é o padrão pré-estabelecido no nosso país. Se eu disser que o comprimento do quadro é de 2 metros, todos vão ter a noção do quanto isso representa, porque eu estou usando padrão, algo que é reconhecido por todos. Estou usando a unidade de medida apropriada. O ideal é que todos os países utilizassem os mesmos padrões de medidas, mas não é bem isso que acontece. Os países de língua inglesa, por exemplo, como Inglaterra e Estados Unidos, eles utilizam outros padrões. Utilizam, por exemplo, o pé, a jarda, a polegada, mas não é um pé qualquer não, tá, gente? Geralmente é definido em função de partes do corpo do rei. Mede-se o pé do rei e a partir dali cria-se o padrão para aquele país, né? A jarda é a distância que vai do polegar com o braço esticado até o nariz. E aqui é a parte do dedo polegar, né? A utilização de diferentes padrões de medidas dificultam bastante, por exemplo, as transações comerciais. Imagine aí, você quer importar um tecido para a sua loja para revender, aí você pergunta lá qual o preço do metro. Aí o vendedor vai e diz: olha, a jarda está custando tanto. Dificulta o entendimento para essas transações, não é verdade? O intercâmbio científico também é bastante dificultado com a utilização de diferentes padrões de medidas. É por isso que os países se reúnem em convenções e tentam unificar as medidas. Criou-se, por exemplo, o Sistema Internacional de Unidades, o SI chamado. Foi em 1960, a 11ª Conferência de Pesos e Medidas, que foi realizada em Paris, na França. A partir de então, houve um esforço maior dos países de língua inglesa, inclusive, incentivar as suas populações a utilizarem mais o metro e abandonarem aos poucos essas unidades mais antigas. Mas o SI não trata apenas da grandeza comprimento, cuja unidade base é o metro. A ideia é se criar uma unidade base para cada grandeza física. Por exemplo, o tempo, a unidade base é em segundos, e a massa, a unidade base é em quilogramas. À medida que nós formos estudando as grandezas físicas, vocês vão vendo a unidade base de cada uma delas. É importante que se saiba também que o SI é a evolução do antigo sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal foi implantado inicialmente na França em 1801. Napoleão Bonaparte foi um dos líderes da Revolução Francesa, era quem liderava a França nessa época. A força econômica e militar da França nessa época fez com que o sistema métrico decimal fosse utilizado em praticamente toda a Europa, com exceção da Inglaterra. Chama-se sistema métrico porque nós temos o metro como unidade padrão e é decimal porque ele é de base 10. Se eu pegar o metro e dividir em 10 partes, cada uma dessas será uma outra unidade que nós chamamos de decímetro. Se eu pegar um decímetro desse aqui e dividir em 10 partes iguais, cada uma delas vai ser 1 centímetro, porque eu vou ter no metro como um todo 100 partes como ela. E se eu pegar 1 centímetro e dividir em 10 partes, cada uma delas será 1 milímetro, porque no metro como um todo eu vou ter 1000 dessas pequenas partes. E esses aqui são os submúltiplos do metro. Nós temos também as unidades derivadas maiores, que são os múltiplos do metro. Se eu pegar 10 metros e enfileirar um atrás do outro, eu vou ter uma nova unidade, que eu chamo de decâmetro. E se eu pegar 10 decâmetros e enfileirar, eu vou ter o hectômetro, que são 100 metros. E se eu pegar 10 hectômetros e enfileirar um atrás do outro, eu vou constituir 1 quilômetro, que são 1000 metros. Vamos relembrar aqui o seguinte: se eu tiver 5 metros, quanto vale isso medido em centímetros? Uma regra prática que se pode utilizar é fazer o deslocamento da vírgula conforme a quantidade de unidades a se deslocar. Aqui fica subentendido 5,0, né? E eu posso colocar zeros no final de número decimal à vontade, que isso não
altera o valor, continua sendo 5. Assim como o zero à esquerda também não afeta o seu valor. E como eu estou no metro e quero ir até centímetro, vou passar 2 casas decimais. Logo, 5 metros corresponde a 500 centímetros. Mais um exemplo para ficar mais claro. 5 metros transformando para quilômetros. Agora eu vou do metro para quilômetro, são 3 casas decimais para a esquerda. Então a vírgula, subentendida aqui no final, ela vai ter que voltar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Vai ficar aqui 0,005 quilômetros. E é assim que a gente faz conversão de unidades no sistema métrico decimal. Já que estamos falando de conversão de unidades, vamos aprender a fazer conversão daquelas outras unidades para o sistema métrico. Uma polegada, por exemplo, corresponde a quanto do metro? Se eu for comparar aqui, o tamanho aqui vai dar 0,0254 metros, ou 2,54 centímetros. E a jarda? A jarda, ela corresponde a 0,9144 do metro, ou 91,44 centímetros. E o pé corresponde a 0,3048, ou 30,48 centímetros. Vamos fazer exercícios para fixar esses valores. 42 polegadas corresponde a quantos metros? Ora, se 1 polegada corresponde a 0,0254 metros, 42 polegadas vai ser 42 vezes esse valor. Vai dar, então, 1,0668 metros. Segundo exercício. Se a diagonal da tela do seu smartphone mede 14,5 centímetros, ela é de quantas polegadas? É assim que a gente mede o tamanho da tela de TV, smartphone, tá? Então eu tenho a medida grande, quero saber quantos pedacinhos menores eu vou ter. Então eu pego o valor grande e divido pelas partezinhas menores, que é o valor da polegada. Se você quer visualizar, é assim, ó. Quantas polegadas cabem aqui nessa diagonal toda, né? Então, fazendo a divisão, vai dar 5,7 polegadas. Outro sistema que pode gerar dificuldade é o sistema de medida do tempo, que também não é decimal. 1 minuto, por exemplo, corresponde a 60 segundos. E 1 hora corresponde a 60 minutos. Que vai dar um total de 3.600 segundos. 60 vezes 60, né? Vamos fazer mais exercícios para compreender melhor essa conversão de unidades. Expresse o intervalo de tempo de 3,4 horas na notação não decimal, horas e minutos. 3,4 horas, isso aqui é uma notação decimal, né? 3 unidades, 4 décimos de hora. Então, vamos fazer o seguinte. 3,4 horas, isso aqui é igual a 3 horas mais 0,4 da hora, né? Uma partezinha decimal da hora, né? Só que hora corresponde a 60 minutos. Então, no lugar desse H, eu vou colocar vezes 60. Aí eu vou estar transformando em minutos. Então, repetindo aqui, vai ficar 3 horas mais 24 minutos, que é 0,4 vezes 60. Então, só para melhorar a escrita, a gente pode tirar esse mais, pode tirar esse parênteses, fica 3 horas 24 minutos. Outro exercício. Expresse o intervalo de tempo de 3 horas e 36 minutos na notação decimal, usando a hora como unidade. É fazer o inverso da questão anterior. Eu tenho 3 horas e 36 minutos. Vou colocar assim, 3 horas mais 36 minutos. Se eu dividir a quantidade de minutos por 60, eu vou estar transformando a unidade para a hora. Vai ser uma fração de hora. Então, vai ficar 3 horas e 0,6, que é o resultado dessa divisão. 3 horas mais 0,6 horas, ou seja, 3,6 horas. Está aqui a notação decimal do intervalo de tempo. Para finalizar, mais um exercício. Efetue a soma dos seguintes intervalos de tempo e expresse o resultado em horas, minutos e segundos. 43 minutos e 25 segundos mais 57 minutos e 45 segundos. Vamos ver quanto dá o intervalo de tempo todo. Então vamos somar aqui segundo com segundo. 25 mais 45 vai dar 70 segundos. Só que eu não vou ficar aqui, essa coluna, com esses 70 segundos.
eu vou ficar apenas com 10. Porque 60 segundos eu vou mandar aqui para essa outra coluna dos minutos. E 60 segundos corresponde a 1 minuto. Então aqui eu vou ter 1 minuto mais 43 mais 57. Aqui vai dar 101 minutos. Mas nessa coluna eu não vou ficar com essa quantidade toda de minutos. Apenas com 41. Porque eu vou mandar 60 para essa outra coluna aqui do lado. Eu estou criando agora. E 60 minutos corresponde a 1 hora. Então nessa outra coluna aqui vai ficar a hora. Então, a soma desses dois intervalos vai dar 1 hora, 41 minutos e 10 segundos. Está feita aí a resolução da questão. E por aqui nós finalizamos a nossa aula. Até o nosso próximo encontro.